Nesse anime nós vamos ver um protagonista que tira o seu poder do pincel. Então já deixa o like, seja inscrito e bora pro vídeo. Em um dia chuvoso, vemos um homem materializando e oferecendo uma bebida a um senhor, que escreve em um papel e se torna um pincel. O homem tenta capturar esse Pokémon, mas ele era selvagem demais. O protagonista se apresenta, se chama Lu, faz engenharia, dá ao sommelier que ganhou o poder do pincel, que se apaixonou, e isso tudo aconteceu pois a internet dele é horrível. O protagonista acabou em uma aula complementar que não queria fazer. Entediado, ele recebe uma pergunta do professor, e não sabe responder. Um figurante querendo se aparecer responde, e vai empurrar o protagonista para que ele se desculpe com o professor. Nesse momento Lu esbarra na mesa, uma caneca e um pincel cai, mas antes de chegar ao chão, o protagonista pega a caneca. Lu começa a se achar, e pisa no pincel, quebrando ele. O figurante diz que esse era o pincel favorito do professor, isso acaba com eles na sala do diretor, em que o figurante quer expulsar o protagonista, fazendo uma cena e dramatizando o incidente que começou com o empurrão dele. O diretor vai na onda do figurante, e pede para o protagonista parar de frequentar a aula e reprovar. O professor começa a falar do pincel, e dá uma quest para o protagonista, acha um pincel com as mesmas características, para assim ele aprender sobre a matéria. Indo até a área comercial da cidade, o protagonista anda muito, mas não acha o pincel, pensa que isso era uma punição secreta, pensa que ganhará uma advertência se não achar o pincel. Enquanto olha pincéis em uma barraquinha, o figurante passa, e Lu vai atrás. Escuta uma conversa do figurante, ele achou a única loja que vende o pincel especificado, e assim o protagonista descobre onde comprar o pincel. Lu chega em uma antiga loja, com muitos artefatos, pergunta se tem alguém, e se apaixona pela atendente. Após a cara de bobo, ele pede o pincel, e a moça busca, mas pede para que o protagonista espere até que o avô dela volte. O protagonista pede para segurar a caixa, e quando encosta nela, sente muito frio. Um homem chega na loja, um clima tenso começa, a moça pede que o homem saia, e ele pega a caixa do pincel que o protagonista quer comprar, olha e joga fora. Lu pega o pincel antes que caia no chão. Uma discussão começa, e o protagonista vai defender a moça, então o homem usa um poder de vento, a moça cai em cima dele e ele cora. Nesse meio tempo, o homem pegou um pacote, e fala para a atendente agradecer o avô dela. Ela manda o protagonista ficar parado, e começa a usar um poder de neve. Ao aumentar o poder dela, vemos um pincel. O homem ativa o pincel também, ela manda ele devolver o pacote, e numa troca de poderes, o pincel que estava dentro do pacote acerta o protagonista, que recebe o seu hack. Ao recitar um poema, Lu neutraliza um poder lançado contra ele, a moça acerta o homem, que usa uma escrita mágica, e o protagonista dissipa o poder de seu adversário, que some. Assim, o protagonista apenas desmaia após desativar seu poder. Ele acorda em um barco, com roupas diferentes. De repente um pilar de água vai contra seu barco, ele cai no lago, e acorda de verdade. Vê um pano rosa escrito Hong, e cheira. Um senhor chega nesse momento, com a moça. Após zoar a resistência do protagonista, ele se apresenta, ele é Wei, o dono da loja. Lu pede explicações, e o senhor mente para ele, diz que Lu desmaiou assim que entrou na loja, mas o protagonista diz que se lembra do que aconteceu, dos poderes que a moça usou. Wei diz que ele deve ter alucinado isso, foca no fato dele ter pensado na neta dele. O protagonista fica sem graça. O senhor pergunta o que ele queria comprar. O Lu descobre que o pincel foi comprado pelo figurante. Cabisbaixo, o protagonista se despede, mas antes de sair, veio a cena para sua neta, e ela entrega um pincel para o protagonista.
O senhor diz que ele deve guardar o artefato com muito cuidado. Agora uma mulher de óculos de sol aparece, ela entra em uma área proibida. Tenta entrar em uma casa, mas é interrompida. Nisso ela diz que se perdeu e o homem que apareceu lhe informa o caminho. Desiludida, ela decide ir, mas antes tira umas fotos. O protagonista está lavando o rosto e pensando no ocorrido, sem vergonha ao ver uma pessoa, e vai entregar o pincel para o professor dele. No caminho encontra o figurante, que na entrega do pincel, fica se achando. Lu entrega o seu também, o professor se impressiona, e começa a escrever com ele. O figurante fica com inveja, e o protagonista começa a se vangloriar. O professor ri, e Lu pensa que começou a entender sobre pincéis. Toda uma mitologia sobre a escrita com pincéis é apresentada, se referenciando ao passado. No final o figurante aceita a derrota. Vemos agora o protagonista jogando e perdendo, vê um ditado que vem de um texto histórico em uma propaganda. Uma briga começa, e ele vai ver, pega uma vassoura e vai ajudar o atendente do local. No momento em que ia apanhar, seu poder ativa, e os figurantes nem se perguntam o porquê dele voar e brilhar, são derrotados e o atendente agradece a ajuda. Mais uma vez o protagonista pensa sobre os poderes, e começa a pensar em um nome de herói para ele. Lu adormece, e acorda no local que vemos no começo do anime. Assustado ele acorda e decide ir embora da Lanhouse. No caminho para casa, ele pensa em voltar à loja, mas encontra um monstro de 3 olhos. Após correr ele é capturado. Quase desmaiando ele vê sua paixão. Vemos que a mulher misteriosa do resumo passado, ela se infiltra no lugar que ela foi ver mais cedo, e o protagonista que quase estava indo de arrasta para cima é salvo pela sua paixão. Ela pergunta do pincel, e ele disse que já deu o pincel. Ela fica brava e derrota o monstro, e o protagonista fica ainda mais apaixonado. Eles voltam à loja do avô da moça. Descobrimos que aquele monstro era feito de pincel. Ela pede para Lu parar de fazer tantas perguntas, e então vemos os 3 tomando chá. O senhor diz que não era para ele ter dado o pincel. O protagonista reclama que eles esconderam a verdade. E após o senhor dizer que fez isso para proteger ele, que ele é uma pessoa comum, bem comum, o Lu fica bravo, e diz que não vai fugir das suas responsabilidades. O senhor faz uma magia e conta a origem do poder espiritual do pincel, e que o espírito do protagonista é o Li Bai. Ele começa a se achar, mas logo tem seu ânimo abaixado. Quando começa a acessar as memórias da poesia do pincel, um vilão aparece. O senhor enfrenta o vilão, que já sabe quem é o protagonista. A moça ataca o vilão, que devolve com outro poder. Lu tenta proteger ela, mas o senhor protege os dois. O vilão diz que vai tomar o pincel do protagonista. A moça conta que tem uma organização atrás do pincel, que só se separa do seu dono após ele não estar mais vivo. Lu se assusta. Vemos que a mulher misteriosa pegou na mão grande algo da biblioteca dos pincéis. Voltamos a ver o embate no jardim. A moça ia ajudar o avô dela, mas o protagonista ativa o hack e ajuda o senhor. Em meio a uma conversa que começa, o vilão captura o Lu, e o senhor é acertado para salvar o protagonista. Caído no chão, o senhor diz que está bem, e conta que as coisas ficarão ainda mais complicadas daqui para frente. E que começa a jornada do herói dele, para controlar o poder, e Lu diz que vai fazer isso não só por ele próprio, mas por eles que o salvaram. O discurso do protagonista surpreende a moça. Por estar inabilitado a ser o mestre do protagonista, a neta dele vai fazer esse papel. Lu fica animado. De volta à vida acadêmica, vemos o protagonista e seu interesse amoroso andando, e as pessoas olhando os dois. O figurante se assusta ao ver a cena. A moça está dando um gelo no protagonista. A moça diz que eles vão atrás dos poemas do espírito do pincel para Lu memorizar, e ele reclama.
Depois tenta contar uma piada, que ela não acha engraçado. O figurante aparece, se achando, e querendo flertar com a heroína, após mostrar a falta de conhecimento do protagonista, e deixar ele desconfortável. Ela diz que Lu está buscando melhorar, e que o figurante é horrível pois usa seus conhecimentos para humilhar os outros e tentar ganhar validação. Lu se anima, e ela puxa ele pela mão. O figurante parece querer evoluir para vilão. Lu está bobo que a heroína defendeu ele, e ela manda ele não ficar distraído. Quando ele diz não entender certas partes do poema, ela diz que falta inteligência para ele, e que por isso ele não entende as metáforas. Contando que normalmente o pincel escolhe alguém parecido com o espírito, ela chama ele de estúpido novamente e diz que ele não vai poder usar todo o poder. O figurante que estava espiando, pensa que irá atrás de um pincel para conseguir poder. Vemos o figurante estudando e pensado que veio de uma família com ligações na cultura do pincel, e com raiva reclama do protagonista. Lu memorizou mais poemas, e a heroína diz que esse é o melhor caminho para ele fortalecer a conexão dele com o espírito do pincel. Quando ele pede um descanso, ela lembra ele do vilão, e ele reclama de ter encontrado o chefão logo no início. A heroína sugere uma alternativa ao protagonista. Ele deve desenvolver a qualidade de escrita, descobrindo sua origem e recursos. Lu fica com sono, e sente-se pressionado, mas entende, fala sobre o poder da heroína, que elogia ele por entender. Com isso ele começa a se achar e falar mais sobre a origem do poder dela. Vemos que ele foi ao professor dele obter as informações. Ela sorri para ele, e ele fica ainda mais apaixonado. Nisso leva uma livrada na testa, e ela manda ele voltar a estudar. Nesse momento eles conversam sobre o fato de terem escondido o pincel do protagonista no passado, que o pincel deve ter passado por várias dinastias, e ele levanta a hipótese de que isso pode se relacionar com a busca pela imortalidade. Ela diz que eles são sábios, e não seria surpresa eles conseguirem um corpo semi-imortal, mas que o protagonista não tem chance disso. Ele se revolta, diz para não ser ofendido. Ela diz que ele nem consegue entender as obras. Ele diz que não tem esse talento para essas coisas, mas que eles não trazem benefícios, que buscam o poder por egoísmo. Ela diz que assim contribuição para a sociedade, mas ele fala que os pincéis foram criados escondidos, e que ele criou e expandiu uma organização das sombras. Ela tenta dizer que os pincéis são cultura, e ele diz que são uma coleção secreta. Ele diz que o pincel de Lotus teve que se libertar deles, e nesse momento seu poder desperta na forma de um servo. A heroína fica feliz, e manda ele memorizar outro poema e sai andando. O figurante vilão aparece armando alguma coisa. À noite, a heroína pede o número do apartamento do protagonista. As pessoas em volta deles tiram uma conclusão sobre isso. O que você acha que eles pensaram? O protagonista fica sem graça e leva ela para Lanhouse. Nisso o atendente fica zoando o protagonista, e ela pede um chá. O Lu decide ensinar os valores comuns para ela, e ela conta que ela treina desde que nasceu. Ele decide jogar um jogo com ela. Quem sabe que jogo é esse? Ela aprende e derrota ele rápido. Ela diz que ele precisa aprender a controlar o poder dele que é muito forte. Lu se anima, e volta a estudar. Quando dorme tem uma visão, acorda e encontra ela dormindo ao lado dele. Ele vai conversar com o atendente, que sugere ao protagonista passear com ela em vários lugares. O protagonista pensa que tem que ficar forte para que ela não se ponha em perigo. Liga para o professor, pede o pincel emprestado, e o figurante vilão já pegou o pincel antes. Lu manda mensagem para o vilão figurante, e vai atrás dele. Cai no chão e encontra o tio do figurante no chão. Ele aponta para a loja que tem uma luz dentro. Vemos a mulher misteriosa dando poder para o figurante vilão.
Ele incorporou o pincel. O protagonista pensa em salvar ele desse processo que parece doloroso. Resolve gritar do lado de fora. A mulher misteriosa chuta a porta e vai ao encontro do protagonista. Ela manda ele ir para casa. Ele ativa o poder e assusta ela, que diz que foi o figurante vilão que procurou ela, e tenta se justificar. Mas o protagonista diz que ela tá usando ele para refinar o pincel. Diz o nome da família do vilão que derrotou o senhor, e ela pede perdão. Diz que está à disposição. Ele sorri. No continuar da mentira dele, ela percebe que tem algo errado. Começa a rir e ataca o protagonista, que novamente é capturado. Ela diz que vai pegar o pincel dele. O protagonista, caído no chão, está levando os efeitos do poder da vilã, que faz pouco dele, enquanto ele se contorce no chão. Quando ela decide acabar com ele, ele lembra da poesia que apareceu em seu sonho. Isso dá poder para ele quebrar a magia da vilã. Ela se assusta com o poder do protagonista, que usa suas habilidades em um confronto com ela. Após gerar uma onda, seu poder acaba, mas a vilã fugiu. Ele pega algo que ela deixou para trás e resgata o figurante que tentou se tornar vilão. Leva ele para o cybercafé, junto do tio do figurante. Lu deixa cair o item que pegou. A heroína avisa que o figurante tá muito mal. O pai do figurante aparece, manda levar o filho dele para o hospital, agradece Lu, mas fala mal da heroína, e oferece dinheiro para eles. O protagonista aceita e a heroína pede explicações. Ele explica o ocorrido, se achando muito. Ela diz para ele tomar cuidado, e quando ele procura o item que pegou da vilã, percebe que perdeu. Nisso Ian, atendente do cybercafé, acha e abre. Um pincel começa a voar no local, e entra em Ian. Ele acorda e pergunta ao Lu se ele é do bem ou vilão e quer se juntar ao time. A heroína quer explicar as coisas para ele, mas ele quer ir ver o figurante. Vemos eles no hospital, e conforme Ian vê sangue, seus poderes ativam. Lu ia ajudar seu amigo, mas a Xiao avisa que pode ser perigoso. Uma nuvem preta se espalha pelo corredor. Xiao avisa que as luzes que apareceram podem gerar alucinações, mas é tarde. Ela é pega. Ela vê um monte de aranhas subindo nela. Lu se liberta e salva ela. O vilão começa a falar, Lu a se achar, e a heroína corta o momento. Faz um muro de gelo e depois um escudo. Ian tenta ativar seu poder. Lu se distrai e é pego novamente. Ian dá uma rasteira no amigo para cortar o efeito. Xiao manda eles focarem. Provoca o vilão. E explica sobre a história dos pincéis enquanto todos enfrentam uma horda de monstros. Enquanto Lu acordava Xiao novamente, um monstro acerta ele. Ian corre para salvar seu amigo. Seu poder ativa, mas Lu continua caído. Mas em seguida até sua camisa se regenera. Lu não acredita. E Ian descobre que é o curandeiro do grupo. Mas ele usa isso de forma curiosa, não desviando dos ataques dos monstros. Ele avança até o vilão, que se assusta com a cena. Lu e Xiao chegam após derrotar os demais monstros, e quando o vilão tenta se curar com o poder de Ian, acaba sofrendo ainda mais danos. Após a fuga do vilão, o local volta ao normal, e o professor está com o protagonista, e na conversa ele explica a Lu sobre o processo de fabricação do pincel sem núcleo e vai embora, acompanhado de Lu. Ian vai curar o figurante, mas parece não funcionar. Lu encontra Xiao falando em manipular ele para alguém ao telefone, e ao ser confrontada, ela admite. Vemos então ela e seu avô, e ele diz que se Lu não cooperar, medidas extremas terão que ser tomadas. Após o senhor deitar, ele pega um papel e lê. Lu está sofrendo lembrando da cena. Lembra do conselho da mãe dele, que dizia que quanto mais bonita a mulher, mais perigosa. Nesse momento a mulher misteriosa aparece, pedindo o pincel que ela derrubou. Eles conversam, ela oferece uma parceria, ele recusa, ela satiriza ele.
Após rir da cara dele, ela diz poder curar o figurante, então ele pede a cura primeiro antes de ajudar ela. Ela concorda e puxa ele pelo braço. Eles vão até o carro. Ele espera que ela vai usar algum poder, mas não acontece. Quando ele vai ver a caixa que ela pegou, leva um choque de um bastão elétrico e cai. Após cair, ele é colocado no porta-malas, e a Xiao aparece. Ela leu o papel do avô dela. Ian aparece, e se pergunta onde está Lu. Lu está com um talismã restringindo seu poder. Tenta ligar para seu amigo com a ajuda da assistente do celular, mas não acontece. Em um templo, a vilã tenta arrancar o poder do protagonista. Ao atacar o protagonista, algo impede, e um novo personagem aparece. Manda seu subordinado ir para cima dela, e ela mal consegue se defender do Kung Fu dele. Ela solta o protagonista e pede ajuda, mas ele não acredita que ela vai parar de atacar ele e fica quieto no canto. O subordinado é gentil e para quando ela cai, o que dá brecha para ela usar o Lu de escudo e fugir. Os novos personagens ajudam o protagonista. O monge é Debi, o subordinado é Kaiyun. Eles percebem o talismã. Lu tenta fingir que não sabe o que está acontecendo, mas ao ler o talismã o Debi descobre que o procurado pincel de lótus está com ele. Achando que mais um combate ia acontecer, ele já ativa seu poder, mas Debi diz para ele relaxar. Ele não acredita e Debi usa uma restrição. Nisso eles conversam, e descobre que esse era o último pincel que precisava para destravar um local especial. Eles conversam, e descobrimos que, há 20 anos a família Li tece uma disputa pela sucessão, e o senhor fazia parte. Nesse momento, Ian aparece. Graças àquela ligação, Debi conta sobre a origem do pincel de Ian, que era de maquiagem. Ian disse que Xiao pediu para mostrar algo para ele. Nesse momento alguém se aproxima, e Debi oculta a presença deles. Vemos um vilão tomando o poder espiritual de alguém. Antes que o vilão terminasse o ato, o protagonista e seu amigo mandam ele parar. Debi faz uma cara de cansaço. Todos se preparam para derrotar o vilão. O episódio começa com o vilão se vangloriando. O Debi diz ser lamentável a queda da família deles para essas práticas. O vilão vai para cima. O protagonista não consegue usar seu poder. Kaiyun protege ele. Debi explica que há interferências na energia espiritual do local e que o protagonista não tem controle suficiente ainda. O vilão ataca Kaiyun, mas Debi cria um escudo. O vilão usou o poder de Debi. Kaiyun vai no Kung Fu, acerta o vilão, que ataca um poder, mas Kaiyun vai para trás do escudo, e depois volta ao Kung Fu. O vilão lança um poder e destrói o escudo de Debi. Ele passa mal. Ian tenta curar ele, mas não consegue. O vilão diz que vai acabar com todos. Debi lança seu colar e ativa mais um escudo, mas o poder do vilão destrói o escudo, e lança mais um poder. Kaiyun protege os demais, e é acertado. Lu é pego em um outro poder. Ian tenta salvar seu amigo mas não consegue. O vilão reclama do protagonista, e elimina o figurante. Lu fica em choque. Ian consegue ativar seu poder. Lembra que causa danos nos inimigos. Decide ajudar Lu. Vemos que o vilão pegou o pincel do figurante. Ian afasta o vilão e mostra que recuperou o poder para Lu. O vilão agarra Ian. Lu tenta acertar o vilão mas é afastado. Então Ian dá uma dedada de poder no vilão. O pincel que o vilão pegou se descontrola. E enquanto ele tenta capturar novamente o pincel, Ian e Lu discutem que o poder de Ian na verdade é retroceder o estado das coisas. O protagonista é capturado, leva um pisão, tenta escapar e então o pincel que estava descontrolado escolhe ele. O vilão diz que isso é impossível, os demais ficam boquiabertos. Com um poder dourado, o Super Saiyajin acerta o poder do dragão no vilão, e depois disso fica muito cansado. Ian chega e parabeniza seu amigo por já dominar o novo poder, mas ele diz que aquilo era basicamente uma técnica do pincel de lótus, só fez parecer ser o novo poder para assustar o vilão.
Lu pensa que é horrível o que o vilão fez, e Debbie diz ser incrível a união de dois poderes espirituais, e que no passado alguém tentou absorver muitos poderes, mas isso resultou no cessar da vida. Lu reclama que mais pessoas vão atrás dele agora, e entrega a mensagem de Xiao para ele. É uma forma de separar o pincel do usuário, mantendo sua vida. Mas eles não entendem, e Debbie pede para ler. Ele diz que vai ajudar Lu na jornada dele, e para isso eles vão até a Vila Wei, de ônibus. Chegam em um lugar turístico, mas logo vão até um templo, e Lu descobre que está ocorrendo uma seleção para prodígios de poder espiritual. Debbie leva Lu ao seu pai, o patriarca do templo, e lá vemos o protagonista mostrando os poderes, e o patriarca diz que parece seguro, e que Lu deve ter muito potencial, mas o protagonista não está afim dessa rotina perigosa. Debbie diz para seu pai ajudar a separar os pincéis, e o patriarca envolve Lu e Debbie em raízes, diz que tem que fortalecer a família. Debbie resiste ao poder de seu pai, mas perde. O patriarca diz que o corpo dele não vai durar muito mais. Vemos uma discussão do patriarca e com seu irmão, que quer fazer dinheiro e não liga para os assuntos de poderes. O patriarca volta à sala e libera os dois, diz que eles devem achar a solução por eles mesmos. Mas como desculpas, ele vai contar sobre o pincel de Jianqing, o novo poder do protagonista. O poder dele pode prever o futuro e dar sugestões, mas consome a energia vital. O pincel escreve um poema, e Debbie entende que o melhor caminho é separar os pincéis. Nisso, a vida do patriarca acaba. Debbie percebe que armaram para eles, e os demais integrantes da vila pensam que eles eliminaram o patriarca. Eles vão até uma sala, Debbie ativa uma passagem secreta, e eles vão até a biblioteca escondida. Lu pergunta se ninguém mais sabe do lugar, e Debbie conta que os pincéis da família são guardados ali, somente o patriarca pode permitir a entrada. Sem ele ali, vão demorar para decidir quem pode entrar. Nisso Lu acha o mecanismo. Debbie abre a porta, e diz que tem que achar o culpado. O local está cheio de escrituras e eles precisam achar a outra saída. Nisso eles ativam uma armadilha, e monstros surgem. Debbie planeja algo, e o protagonista usa seu poder, gera uma onda de som e derrota os monstros. Enquanto Debbie encarava o texto, Lu diz que pode usar o som para ocultar os passos, e isso faz ele resolver a questão, empurra a mesa, e acha mais uma passagem secreta. Todos esses enigmas são do teste para receber o poder do pincel, e eles chegam em uma sala cheia de pincéis. Lu diz que deve ter um poder compatível com Debbie, mas Debbie diz ser errado desejar o poder. Ali foi o lugar que a mulher misteriosa pegou o pincel que agora está com Yan. Eles veem marcas na parede, e chegam à conclusão que ela estava procurando a saída, que agora está selada, mas o protagonista usa seu poder e abre. Eles caminham até a saída, e se despedem, com o Debbie dizendo que vai investigar a situação, e Lu vai para um hotel, e usa o poder que gasta energia vital para saber como se separar dos pincéis, mas não obtém resposta. Lembra da Xiao, e seu amigo diz para ele não se preocupar, que eles vão dar um jeito na situação. Assim, vemos que eles estão sendo vigiados por um grupo de vilões. No dia seguinte, eles vão a um outro templo, e vão ao local de sepulturas. Isso faz Lu passar mal. Eles são atacados por uma vilã que se apresenta como Shijil, mas um vilão aparece e envolve Ye em seu poder, se tornando assim seu próprio pincel. O vilão diz que somente o entendimento de seu próprio poder pode tirar Yan dali. Vemos o protagonista correndo e esquivando, usa seu poder e cria uma espada, mas ela não é forte o suficiente. Cria uma armadura, mas também não funciona. Caído no chão, a vilã se aproxima e diz que ninguém pode salvar ele, então ele ativa seu poder, voa e cria uma neblina. Mas ela desfaz o poder dele e parte para cima. Ele tenta escapar em um dragão que criou com seu poder,
mas ela corta o dragão com o poder dela. Ele cai e ela parte para cima. Enquanto isso, Ian está encarando um Ki sobre os poemas de seu pincel, mas começa a zoar o vilão, falando que ele só usa os poemas dos outros, e isso desestabiliza o vilão. Assim Ian derrota ele tomando o controle da técnica do vilão. Luo continua esquivando e criando espadas que são destruídas, mas a batalha acaba despertando um ser espiritual gigante. Todos param seus embates e encaram apreensivos o monstro que surgiu. O monstro vai para cima da vilã, mas o pincel do Luo faz ele pular e salvar ela. Depois cria um escudo para segurar o segundo ataque. Ao ver ele em cima dela, a vilã dá um tapa no protagonista, que fica confuso. Pensa que o pincel fez ele salvar ela, e a vilã se emociona ao olhar para o pincel. Ian e seu adversário correm para dentro do escudo, e os vilões fogem. Vemos que Kaiyun está congelado. Todos estão tentando escapar do alcance do monstro, que lança caveiras voadoras. Ian quer fazer um escudo também, e pede para que Luo explique, mas o protagonista não sabe fazer. O pincel fez sozinho. Após correrem, percebem que voltaram ao mesmo local. Todos se escondem, aproveitando que o monstro não consegue encontrar eles. Os grupos se unem. O vilão dá energia espiritual para fortalecer o escudo, e a vilã ensina eles a canalizarem energia espiritual. O Ian consegue de primeira. O vilão conta que o salvar automático de vida do Luo e da Shijio é como uma profecia. E Luo fica pensando que profecia estaria relacionada com ele salvando uma mulher. Nesse momento o monstro grita, puxa suas caveiras voadoras de volta, e se transforma. O monstro se tornou um monge. Pelas palavras que o monstro falou, eles descobrem que o monstro é um espírito rancoroso, que foi enganado e não superou isso. O poder do monstro se torna tão forte que eles não estão conseguindo manter o escudo. Ian sugere usar o pincel de Lotus para gerar mais energia, mas Luo diz que o pincel das profecias não está deixando. Nisso Ian percebe que o pincel está apontando para uma direção, e que isso deve ser uma profecia. O vilão de óculos diz que faz sentido, e diz que a sepultura de quem enganou o monge está para aquela direção, e decidem tentar acalmar o monstro destruindo os restos do traidor. Ian, Luo e Shijio partem em meio à tempestade de poder, levando dano e sendo curados. Com 9 possibilidades de cura, em poucos instantes, Ian gasta 6, e após andar mais um pouco, Ian gasta a última cura em Shijio, que lança seu poder, mas o monstro continua no local. Ela vê um conjunto de pincéis no local e um vaso. Ela acerta o vaso, e assim o monstro se acalma. Luzes surgem. Uma delas vai até um lago. Uma garça aparece. É a manifestação de um pincel. Afeta o monstro. O poder de Lotus do protagonista começa a reagir. Os pincéis dançam no ar. O pincel que surgiu encosta no monstro. Escreve no ar. O monstro se emociona e alcança a paz. O pincel de Lotus e o novo pincel estavam dançando. O cara de óculos de sol tenta capturar o novo pincel, mas o senhor da loja aparece novamente. O senhor congela o cara de óculos. Xiao aparece. Luo pergunta o que está acontecendo, e ela diz que esse é o pincel mais raro dentre os marqueses dos 7 mandantes de Guan. Graças ao pincel de Lotus, é possível capturar esse pincel que contém a raiva do monge. Luo percebe que foi usado, tenta lançar o seu poder no dono da loja, mas ele desvia o poder para o protagonista que vai parar longe. Xiao se preocupa com Luo e vai até ele. O avô dela zoa o protagonista e vai embora. Xiao tenta falar com Luo, mas ele não acredita mais nela. Ela descongela o cara de óculos e vai embora. O vilão da luta passada se descongela, manda o cara de óculos arrancar os pincéis do protagonista e do seu amigo que estão desmaiados, mas o cara de óculos diz que o porta-pincel deles está quebrado e que é melhor levar eles até o clã. Em um jantar, o cara de óculos fala que Luo e Ian vão ser interrogados. Isso irrita Shijio, que acredita que eles eliminaram o portador antigo do pincel profético.
O verdadeiro culpado, que está com eles, decide ir atrás do Lu e do Yan para que seu clã não descubra a verdade. Quando ele chega onde está o protagonista, as pessoas estão caídas, e Shigio diz que eliminou eles. O vilão diz a ela que o patriarca vai ficar bravo, e ela diz que pessoas que tomam os pincéis das outras devem ser eliminadas. Ela entrega uma carteira do antigo portador do pincel, e o vilão reconhece, mas ela diz que ele não devia conhecer ele, após algumas perguntas em que o vilão responde com informações que não devia saber. Nesse momento, Lu revela que usou seu poder para simular essa cena. Um senhor e Yui, o cara de óculos escuro, chegam. Vemos o que aconteceu logo antes. Após serem acusados, Lu usa seu poder, pois segundo o clã de Yui, os pincéis não mentem. Assim, o plano foi elaborado. Antes que o vilão pudesse fazer alguma coisa, ele é pego. O senhor usa seu pincel, que tem o poder de controle mental. Assim o vilão diz que eles não vão descobrir quem é o parceiro dele, e falece. Yan tenta curar o vilão, mas o senhor explica que colocaram uma restrição no vilão, com um poder espiritual maior do que o de Yan, sendo assim impossível reverter. Shigio aparece, e pede desculpas. Lu diz que não tem problema, e ela agradece por ele ter salvo ela. Lu fica corado, e de vilã ela foi promovida para heroína. O senhor agradece a ajuda em desmascarar um traidor, e descobrimos que o vilão que atacou o protagonista lá no primeiro resumo, era uma farsa do dono da loja, e Lu vai se encontrar com o verdadeiro agora, que é o patriarca desse clã. Eles conversam sobre a separação dos pincéis, mas o patriarca não sabe muito, mas avisa o protagonista para tomar cuidado com os mensageiros do fim, portadores de pincéis, que refinam seus poderes em outras pessoas, e assim tornam elas em monstros subordinados. Avisa que os clãs sempre combateram eles, mas que esses mensageiros se infiltraram. Vemos Xiao, que está brava. Seu avô tenta falar com ela, mas ela não quer. Aí o avô dela manda um papo que já está velho, que não vai durar muito, e amolece sua neta. Lu e Yan estão convidados a se hospedar com o clã Zuji. Ele come, joga golfe, aprende sobre os pincéis, até que Debbie manda uma mensagem, diz que descobriu uma dica de como separar os pincéis. Fala para eles se afastarem dos Zuji que sempre possuem segundas intenções. Lu pensa em como sair, Shigio aparece e diz que vai ajudar. Lu pergunta o porquê da ajuda, uma vez que ela é uma Zuji, e ela diz que ela foi deixada de fora de uma investigação, e que quer a ajuda deles nisso. Assim Lu pega no pulso dela, ela fica corada, e eles vão chamar Yan. De madrugada, eles vão sair, e um homem aparece, falando para eles não saírem, mas o grupo corre, e passa tranquilamente. Nisso o homem usa seu poder, e parece que o tempo rebobinou. Yan tenta derrotar o homem, mas acaba acertando a coluna de concreto. Nesse momento eles percebem o momento de ativação do poder de espaço-tempo, e Shigio conta sobre o pincel que tem esse poder e que funciona rotacionando os alvos com o poder espiritual. O homem diz que ela está certa, e que ele tem um alcance muito grande. Assim Lu planeja algo, e todos correm, no momento em que o homem acha que conseguiu conter o grupo do protagonista novamente, Yan coloca ele para dormir. O grupo pega um trem até seu destino, e quando iam até pegar um táxi, Lu recebe uma ligação, Debbie está no hospital, e ele vai até lá ver o seu estado. Yan e Shigio seguiram ao destino, e encontram pessoas eliminadas. Debbie acorda, vê Lu, e diz ser cedo para ir ao paraíso, e então ele conta para o Lu que em suas investigações, descobriu que seu tio arquitetou tudo, que há tempos estava planejando tomar o poder e que para isso, conspirou com algum traidor do clã Zuji. Lu percebe que esse era o vilão do resumo passado, e Debbie menciona uma terceira força envolvida, que acertou ele no mosteiro em que Yan e Shigio estão. Vemos os dois,
E Shigio diz que as pessoas caídas ao entorno deles eram os enviados do clã dela para eliminar os traidores. Ela e Yan seguem mosteiro adentro. Debbie diz que esse grupo é muito poderoso. Luo liga para avisar seu amigo, mas ele não percebe a ligação. Yui e o senhor estão de frente com os traidores. Yui avança mas cai. Shigio tenta ir ajudar, mas Yan para ela. Yan reconhece o vilão que tinha aparecido no hospital. Shigio se prepara para atacar os traidores, até que um monstro aparece. Os vilões fazem uma proposta para o senhor, que recusa. O monstro vai para cima dele, mas o senhor usa seu poder, cria um pergaminho e manda longe o monstro. O monstro pula em direção ao senhor, que lança várias partes do seu poder. O monstro revida, socando o poder. Yan diz que o senhor não está dando danos significativos no monstro. E Shigio diz que ele está procurando quem está controlando o monstro. O senhor descobre que é o traidor de óculos, e tenta extrair o pincel dele. Mas o monstro acerta o senhor. O vilão faz o monstro ficar mais furioso e deixando ele idêntico ao Hulk. O traidor ri e manda o monstro ir para cima. E o senhor usa um poder enorme que manda o monstro longe. O outro traidor ataca o senhor por trás. Ele revida. O traidor usa uma transformação. O embate segue, até que Shigio e Yan aparecem. Mas o traidor que controla o monstro volta. Eles ficam em um impasse. Shigio explica que o pincel do traidor que se transforma é cheio de melancolia, pois o espírito que habita nele teve uma vida muito sofrida. Durante o monólogo do traidor, Shigio usa seu poder para gerar um som alto, e corre para salvar o senhor. Yan reverte o controlador do monstro ao estado cheio de danos, mas quando ia curar o senhor, o monstro agarra ele, e joga longe. Shigio está em um intenso embate com o outro vilão. Yan se cura e corre, foge do monstro, e cura o senhor, mas eles estão encurralados agora. Os traidores atacam, mas guerreiros de poder espiritual protegem eles. O protagonista chegou e mandou os vilões ficarem longe do pessoal dele. Yan fica feliz e vai cumprimentar seu amigo. Luo fala com o vilão do pincel da melancolia que irrita Luo. Quando ele ativa seu poder, Shigio vai ao seu lado e diz que estava esperando por isso, mas logo ela cai. Yan cai, e o senhor cai. Durante o combate anterior o vilão aplicou o poder dele neles, e agora eles estão sendo drenados. O vilão diz que sabe que Luo está ali para se separar dos pincéis, então se ele conseguir, o vilão promete devolver e curar seus amigos. Luo diz que nem sabe se realmente vai conseguir. O vilão manda ele se acalmar, e passa os detalhes, dizendo sobre 4 dragões de pedra, e que Luo deve aplicar seus poderes neles. O outro vilão está zoando as pessoas desacordadas, quando resolve mexer com o novo interesse romântico de Luo, que sai correndo, mas sofre na mão do vilão. Lembra da Xiao que enganou ele, e cabisbaixo vai separar os pincéis em companhia dos vilões. Seu pincel de previsão ativa os dragões, um portal se abre, e ele caminha para dentro. Em um mundo que cachoeiras caem dos céus, até um inseto é cheio de poder, os dragões aparecem, e vão para cima dele. Do lado de fora, os vilões estão zoando o protagonista, e os dragões estão olhando Luo bem de perto. Um senhor aparece, reconhece o espírito do pincel de lótus e pede para que Luo siga ele. Dentro do mosteiro, o senhor oferece água para Luo. Isso cura ele, assim o protagonista pede ajuda para ele. O tempo passa e o senhor já ouviu os pedidos de Luo, e que a ida dele ali era uma armadilha dos vilões para que eles se enfrentassem. Mas o senhor conta que em milhares de anos Luo foi o único a conseguir chegar no mosteiro, os demais eram derrotados pelos dragões, por buscarem poder. Assim, Luo pede por ajuda para salvar seus amigos, mas o senhor diz que não tem um pincel ali, pois o espírito que criou esse lugar não queria virar um objeto. Luo pede para que ele explique os poemas que contêm seu poder, para que ele possa usar ao máximo. Vemos o lado de fora.
Os vilões estão reclamando da demora, até que o controlador do monstro decide ir mexer com a Shijio e Yan defende ela. Nisso vemos Lu falando do artefato de proteção que Debi deu para ele, e que ele passou para Yan, por ele ser bom em achar soluções. O Hulk vai para cima de Yan, que cura Shijio, ela protege ele enquanto cura o Senhor. Yan explica a situação aos dois, e vemos que Lu acompanhava a cena. O Senhor diz que pode se transformar em Zen, se juntar à alma do protagonista e assim ele entenderia os poemas, mas que dessa forma, esse lugar, e a chance de separar os pincéis terminaria. Ele pergunta a Lu se ele prefere lutar ou se libertar, qual a escolha dele. O protagonista fica nervoso, e diz que vai escolher ambos. Vemos o combate do lado de fora, em que todos estão usando suas forças. Shijio encara o monstro, o Senhor vai para cima do controlador, e Yan enfrenta o vilão da melancolia. Como Yan estava sem energia espiritual, ele esquiva dos ataques, joga areia no vilão, e tenta acertar ele, mas é pego no poder. O vilão da melancolia tenta acertar o Senhor, mas Yan o protege, acaba ferido, o outro vilão foge. Shijio começa a chorar, os vilões cercam eles, e novamente o protagonista aparece. Sério, seu poder está maior, mais nítido e sereno. Os vilões percebem que Lu obteve o poder de Waisu, o espírito que criou aquele local, e vão para cima dele com tudo. O protagonista usa um enorme poder, projeta o espírito gigante, que facilmente derrota o monstro, que começa a voltar a ser humano. Os vilões atacam, e o poder de Lu se torna um dragão. Os vilões atacam o dragão, que é superior aos poderes dos vilões, e tudo isso ocorre enquanto eles recitam os poemas de seus pincéis. Após o protagonista superar os vilões, ele cerca eles com um poder cheio de escritas, que se transforma em uma lótus. Todos admiram o poder de Lu, e vemos uma última conversa de Lu com o Waisu, em que Lu diz estar cansado de fugir, e deseja enfrentar seus medos de frente, além de ajudar seus amigos. Lu desce do céu, Shijio se emociona, Yan consegue se curar, Lu pergunta ao vilão qual o objetivo deles, e o vilão diz que vai perder a vida se falar, e do nada ele fica vermelho, e perde a vida, o outro vilão foge. Lu começa a lembrar das coisas que passou nessa temporada, e suspeita que seu professor faz parte dos vilões. Shijio fica preocupada com ele, e Lu se pergunta para que serve tudo o que aconteceu com ele. Então, gostaram do vídeo? Então não se esqueça de curtir e comentar que obras vocês querem ver no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!